E aí a minha história assim de mecânica tem um pouco a ver com o meu pai, no sentido que, embora ele tenha sido pescador, ele me deu, assim, preocupado com o meu futuro, um curso no Instituto Universal Brasileiro de Mecânica dos Automóveis. E aí eu estudei aquelas apostilas, tinha ferramentas, fiz alguns estágios em oficinas, então eu nem sabia que gostava de engenharia, né? Mas aquilo assim deve ter me despertado de alguma maneira. E quando se é criança o tempo quase que não existe, né? O tempo não passa. E isso era uma idade assim bem, eu deveria ter uns 12 anos talvez. Mas eu sei que eu guardo até hoje esse diploma que eu recebi desse instituto e noto que ele ainda está muito ativo agora com esses ensinos à distância aí, né? E aí eu fiz estágio com o meu padrinho, que ele trabalhava, ele era um mecânico muito bom, assim. E aí comecei assim, a me interessar por isso e sempre fazia alguns brinquedos em casa, trabalhava com madeira. Eu tinha um vizinho que era marceneiro, então ele sempre trabalhava assim com as máquinas, né, para processar a madeira, com desenhos, com medidas, e isso tudo dá esse arcabouço, né, de tecnologia que na época me atraiu, né, digamos. Barquinhos, né, nas inundações que tinha lá dos rios, a gente fazia barcos, fazia coisas de madeira, de folhas, trave para gol, essas coisas todas de montagem, de fazer carrinhos de madeira, fazer carrinhos de plástico adaptados para corrida, encher o carrinho com areia para ele ficar pesado e não capotar, pintar o carrinho, né? Então tudo isso, e isso foi evoluindo na medida que eu acho que era o Geisel ainda, teve um decreto que todos os cursos de segundo grau tinham que ser técnicos, e aí eu me vi um pouco assim perdido no que fazer, porque eu gostaria de fazer faculdade e sabia que cursos técnicos eram muito especialistas, né? E aí ficaria complicado para mim passar no vestibular se eu não tivesse assim um cursinho ou né, algum apoio extra. Mesmo assim eu optei por fazer um curso de mecânica, técnico em mecânica, em projetos na Escola Técnica Federal de Santa Catarina. Aí tive que fazer um teste lá, fui aprovado e tal, e aí eu já estava no segundo grau e no segundo ano do segundo grau, e isso me levou 3 anos esse curso. Então foi o segundo ano, o terceiro ano e ainda um quarto ano, mas só que no terceiro ano eu já podia fazer o vestibular, aí fiz, passei um ano todo, como a minha família não tinha condições de me pagar um cursinho, né, na época. Eu estudei muito em casa, assim, de um modo muito assim, restrito, né, em termos de restrito não, me apliquei muito durante esse ano e aí passei muito bem no vestibular, tal, não tive problemas, e ainda no primeiro ano da faculdade eu ainda estava fazendo o último ano do curso técnico. Então foi um ano assim muito intenso, onde eu fazia faculdade de manhã e eu fui corredor, né? Então eu também treinava todo dia à tarde. Foi até o ano que talvez eu teve os meus melhores tempos, né? Nas provas que eu fazia. E à noite ainda fazia escola técnica. Então foi um ano assim muito intenso, mas aí eu me adaptei assim a esse ritmo mais intenso e levei o segundo ano da faculdade, o terceiro, o quarto, e até acabei, por essa razão de ter esse ritmo muito intenso, eu fiz muitos cursos antecipados, acabei me formando num tempo mais curto do que o normal, e sempre me destaquei assim como um aluno bom, né? Porque
isso é uma coisa interessante quando se começa a fazer os cursos iniciais e se vai bem nesses cursos iniciais, eles ajudam, a gente não sabe bem como, mas eles ajudam para os próximos cursos. Então a graduação acaba se tornando cada vez mais, entre aspas, fácil, porque essa base foi bem trabalhada, né? E no meu caso eu tinha uma certa facilidade assim e fui bem nesses cursos de cálculo, de física, de mecânica, né? E álgebra, etc. Álgebra talvez nem tanto. Então isso me favoreceu e também me deu assim um certo estímulo, né? Me determinou um pouco o meu perfil, até misturado com o que acontecia em Florianópolis na época, né? Que era até o ambiente de praia, ambiente de surf, o ambiente de competição que eu tinha, de corridas, de ir para a praia, etc. Então eu assim, sempre tive uma resistência de trabalhar em empresas na época, porque eu sempre associava, também tinha toda aquela formação política, que era uma época da abertura, então a gente se envolveu muito com o movimento estudantil, né? E aí eu sempre tinha uma certa resistência e esses conceitos de capitalismo, de exploração, de comunismo, tudo isso estava fervendo na época, né? E aí fazia com que eu acho que tenha criado uma certa resistência de ir trabalhar em empresas, embora eu tenha passado no meu estágio pela H. Bremer, que era uma empresa de caldeiraria e que faz caldeiras, né? Que recentemente, inclusive, eu visitei, é uma empresa que se expandiu muito e eu fiz, acho que um bom trabalho lá técnico, né? Mas e também me envolvi na organização de reuniões com os trabalhadores e era uma época assim que tinha muito esse discurso de exploração, e hoje eu tenho uma outra visão dessas coisas, mas era uma época que as coisas eram muito juntas, né? Então eu tive essa experiência na H. Bremer, depois eu trabalhei também na Artex, mas ficava evidente para mim que não era o meu mote principal assim de vida e que eu gostaria de trabalhar, de caminhar um pouco em pós-graduação. Então eu fiz a pós-graduação, fiz o mestrado em Florianópolis também, e com o professor Barcelos, na área de ondas elásticas. Eu já queria fazer na área de impacto estrutural, mas na época não tinha ninguém assim para me orientar, e tinha somente um livro na biblioteca, e que mais tarde eu pude comprar esse livro, que não existe mais assim, não é mais impresso, mas é um livro muito bom, de W. Johnson. William Johnson é um professor da Manchester University, UMIST na época, né? Agora mudou de nome, e era Impact Strength, eu acho o nome. Mas é um livro muito bom, eu estudei nele, mas não pude, ninguém tinha estudado esse livro lá na época, lá como orientador, então eu não consegui encaixar nada naquela área do livro para o meu mestrado. Acabei trabalhando com propagação de ondas, que foi um tema que eu mesmo elegi, e tive então a concordância do professor Barcelos para a orientação. E aí fiz o meu mestrado, e nessa época eu tinha colegas um colega em especial, Luiz Brescancini, fazia mestrado lá, foi convidado para trabalhar na Promon, aqui em São Paulo, e ele indicou o meu nome também como um colega, que ele, né, achava que tinha competência para trabalhar na Promon, em consultoria, e aí eu vim aqui para fazer uma entrevista. Foi uma coisa assim bastante interessante. E aí eu vim para a Promon fazer uma entrevista. Para mim era uma coisa muito inusitada, muito fora assim do que eu esperava, porque eu me lembro em especial que eu vim de avião, que era uma coisa que eu nunca tinha andado antes de avião, então eles me pagaram a passagem, eu vim aqui eu acho que 2 vezes para fazer as várias entrevistas, e tudo num ambiente muito de segredos, de não transparência, né? Porque fazia parte até do projeto em si, onde eu iria trabalhar, que só no finalzinho, nas decisões finais, é que me foi revelado, e que era o submarino nuclear brasileiro,
a Promon estava fazendo uma parte do projeto estrutural e eu me encaixaria naquele trabalho, né? Pelo perfil que eu tinha de formação, que eu tinha feito cursos de elasticidade, cursos de vibrações, curso de dinâmica de estruturas, né, de elementos finitos, de mecânica geral. Então eu tinha uma formação boa nessa área, pelo menos até na visão deles. Mas eu fiquei incomodado com o fato de que eles não me falavam claramente qual era o tipo de trabalho. E como com esse passado todo político, de esquerda, de movimentos estudantis, etc., o submarino nuclear era um dos itens, né, que ficava na pauta, vez ou outra, desses movimentos, porque na época, na final da década de 80, né, se via alguns grupos como um desperdício de dinheiro, que o Brasil não precisava se envolver com coisas militares, e tinha vários argumentos, prós e contras, que eu não vou me ater aqui, mas eu sei que na época era uma coisa que eu não gostaria de fazer, de participar, e quando eu soube disso, o que era realmente, né, no mesmo momento que eu soube, também me foi dada a notícia de que eu fui aceito para trabalhar no projeto pela Promon, e que eu então deveria ir fazer o exame médico. E na época eu estava com a minha namorada, que hoje é minha mulher, que é aqui de São Paulo, então seria assim uma conjunção muito boa de fatores, né? Eu estava junto com a minha namorada na cidade dela e ganhando muito mais do que a bolsa que eu ganhava, não me lembro bem, mas era algo respeitável na época. Então as coisas estavam assim muito prontas para mim. E nesse processo de descer no elevador para ir fazer o exame médico, eu falo hoje em dia assim, mas eu não sei se na hora eu pensei assim, mas eu tinha a opção de tomar a esquerda, que era para ir para a rua do prédio, ou a direita para fazer o exame médico. E aí, enquanto eu apertei o botão do elevador, em 4, 5 andares aí que eu desci, eu tomei a decisão de não fazer o exame médico e saí da empresa e não aceitei a proposta e fiz isso de modo mais formal depois, a partir de Florianópolis, através de uma carta. Essa carta foi onde eu estabeleci assim, as razões pelas quais eu não gostaria de trabalhar naquele tema, né? E aí eu soube depois que ela foi lida, essa carta, entre os funcionários que tinham me entrevistado, e eles me responderam achando que eu não tinha razão, etc., mas que, lógico, não tinham mais o que fazer além de respeitar a minha decisão. Mas foi uma decisão muito difícil, mas de certo modo um divisor de águas, e por isso que eu a relato aqui, porque pela dificuldade que foi de tomá-la, né, perante todo esse contexto que eu apresentei. Mas em seguida me foi informado que tinha vagas para professores na Escola Politécnica, e aí eu fui lá e me deparei com o professor Walter Alves, e era um professor que tinha uma personalidade muito interessante, além de investigativa, mas tinha um certo sarcasmo nas observações, mas de modo assim positivo, brilhante e até cômico muitas vezes. E ele me disse então que ele teria interesse em me contratar, não pelo meu mestrado, que eu já achava que era um título muito importante na época, mas pelo curso técnico, porque eu tinha feito curso técnico e para dar aulas de laboratório isso era importante e era meio exclusivo, né, ter uma pessoa que tenha feito curso técnico e mestrado. Então eu fui admitido na USP, isso em 88 mais ou menos, 1988, e a partir de então a ideia era fazer um doutorado lá, mas eu sempre persegui essa ideia de impacto em estruturas. Bom, seria importante também eu fazer alguns comentários sobre o GRANT, que é o Grupo de Análise de Tensões,
que foi formado lá no Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu me formei, né? E que é um grupo que até hoje é atuante, com um excelente nível de professores, mas eu me lembro que ele foi assim, teve 3 pessoas importantes lá, 4 pessoas importantes formando o grupo do que eu me lembro, né? Que era o professor Nelson Bach, mais na área de projetos, um exemplo assim para mim de engenheiro, até uma referência, eu diria, de engenheiro, né, no sentido de que ele fazia projetos, fazia cálculos, fazia toda a síntese dos projetos, trabalhou muito com síntese, né, fazia análise, tinha feito o seu doutorado em Manchester, eu me lembro, e é uma das pessoas que me inspirou a perseguir esse título de PhD, que eu não sabia direito o que era PhD, né? Mas eu me lembro que o título dele era esse. Ele era uma pessoa muito corpulenta, grande, e ele, assim, uma pessoa mais séria, né, numa primeira abordagem. Eu me lembro quando ele entrou num curso que nós tivemos não sei se de elementos de máquinas, todo mundo pensou que iria ser um professor muito severo, né, pela entrada dele na classe, e quando ele começou a falar, ele esboçou um sorriso que é tradicional dele, que é uma marca registrada dele e que nos confortou muito, e realmente era uma pessoa assim que me acolheu até quando eu comecei o mestrado lá, e eu fiz várias disciplinas dele, ou 2 disciplinas na área de projeto de produtos, que era uma área que me atraía bastante também. E ele era uma das pessoas que estava por trás do Grant, assim como também o professor Barcelos, que eu já falei um pouco dele, mas cuja característica maior era o fato de ser um estudioso, até hoje é uma pessoa que sempre estuda, está sempre estudando, que foi meu orientador, né? Mas ele tinha muito esse perfil de estudar, dar cursos teóricos, e ele foi inclusive homenageado há uns 2, 3 anos atrás com uma edição especial do jornal, da revista científica que eu fundei e editei, o Latin American Journal of Solids and Structures. E tinha o professor Edson da Rosa, que também tinha essa visão muito de engenharia, muita relação com empresas, né? Ele também era uma pessoa assim muito presente na organização do Grant. Mas, por fim, tinha talvez um patrono de tudo isso, que era o professor Domingos. Ele tinha vindo dos Estados Unidos e tinha todo um passado de consultorias na área com a NASA, eu me lembro. Tinha trazido um programa de elementos finitos, onde muitos alunos desenvolveram novos elementos finitos e implementaram dentro desse programa. Então, assim, era um entusiasta, era um educador na sua essência, né? Ele dava aulas assim fantásticas em álgebra, em dinâmica de estruturas, em elasticidade. As apostilas que ele fazia eram de um capricho imenso, com uma letra muito bem feita, né? Elas não eram datilografadas, ele redigia, né, a mão livre as suas notas de aula. Ele tinha também a característica de fazer provas orais individuais com cada aluno. Então, assim, os cursos deles eram cursos excelentes. Ele era um professor assim fantástico. Então, assim, eu fui cercado dessas pessoas e talvez não percebi, talvez até hoje em dia eu perceba pouco a importância do que é ter professores assim de um nível técnico alto, né, extremamente alto, avançado, mas também portadores desse papel de educação, né, e muitos professores que a gente tem talvez não se deram conta disso, e eu hoje em dia como professor às vezes tenho também esse lapso de memória, digamos assim, do papel que é o que o professor tem na formação de um aluno, em influenciá-lo, em passar uma personalidade, uma maneira de pensar, né, para o aluno, para que ele então filtre isso de acordo com a sua própria
viés e a sua própria personalidade, seus conceitos, mas que isso faça parte da formação dele. E isso certamente é um dos motivos que valoriza a interação entre pessoas e que não é alcançada, por exemplo, nos cursos pela internet, no ensino à distância. Naturalmente não é, né? Porque o formato é outro, né? Mas essa interação entre pessoas que se dá no espaço da aula, né? Esse encontro do passado com o futuro é uma coisa muito importante e deveria ser sempre muito valorizada, né? Como até tem sido, né? Também na época no Grande participavam o professor Lauro Nicolasi e também o professor, estava em processo de formação, o professor Paulo de Tarso, que até hoje atuam no Grande, né? Tinha o professor Raul Guinter também, que também participava do Grande. Então era uma equipe, e tinha o professor Selk também, que tinha vindo dos Estados Unidos, de um doutorado na área de otimização, se não me engano. Então era um ambiente assim muito fértil, né? Muito intenso, até a presença também assim por trás de tudo isso do professor Nelson, do professor Stemmer. Ele ainda tinha uma presença no departamento, e o professor Arno Blas na pós-graduação. Então eram pessoas assim que levavam, o professor Felipe, né, na área de termo, mas que dava cursos de matemática super avançados, muito interessantes, então era um ambiente assim, os alunos, né, um nível muito bom dos alunos de mestrado, porque veja, o mestrado tinha uma perspectiva um pouco diferente do que é hoje, porque o mestrado era, lá em Florianópolis, é quase como um doutorado, era um nível muito avançado, assim, as teses que se faziam lá, as dissertações, de modo que era um ambiente muito efervescente, né? E que valia a pena participar em todos os sentidos, né? Então foram formadas pessoas muito que deram então continuidade a isso na Universidade Federal, e no meu caso eu passei a atuar na Universidade de São Paulo. Bom, aí nessa minha busca pela área de impacto estrutural, eu sempre pensei em ter uma empresa de consultoria para trabalhar com isso, tal, mas eu sentia, lógico, que faltava formação. Então, estando na Universidade de São Paulo, eu procurei fazer o meu doutorado no exterior. Então eu fui aceito para fazer doutorado na Universidade do Texas, na Universidade de Manchester, na Universidade de Oxford e na Universidade de Göteborg, na Suécia. Algumas universidades mostraram interesse assim no meu perfil, mas eu tinha feito um contato maior com o professor Norman Jones. Esse professor é um professor que tinha tido a sua formação básica na Universidade de Manchester, na Inglaterra. Depois ele emigrou para os Estados Unidos, ele se tornou um professor no MIT, na área de engenharia naval. E depois ele foi convidado para ir para a Universidade de onde lá ele trabalhou com impacto em estruturas. Então ele já tinha formação de impacto em estruturas, e aí ele voltou para a Inglaterra, ficando na Universidade de Liverpool. E ele então na época já tinha escrito um livro que é uma referência até hoje, Structural Impact, e foi muito fácil, muito simples o contato, como era na época, com ele. E aí eu apresentei a minha proposta assim, de trabalhar com ele, consegui uma bolsa da CAPES, e ao mesmo tempo na Universidade de Liverpool também tinha um professor na área de imunologia que aceitou também a minha mulher para fazer doutorado lá. E aí nós fomos para Liverpool. Eu fui um pouquinho antes, depois a minha mulher em seguida chegou com a nossa filha. E aí começamos a nossa carreira de pesquisadores, digamos assim, né, lá no exterior, com todas as dificuldades assim que são inimagináveis
para quem está saindo lá de Florianópolis, São Paulo, sem nenhuma formação na língua inglesa praticamente, que era o meu caso. No caso da minha mulher, ela já sabia bem o inglês, né? Mas eu tinha dificuldades enormes e todo o conflito e a chegada a uma cidade estranha, fria, nublada, né? Como era toda a Inglaterra, e cujo clima, inclusive, eu me adaptei de uma maneira extraordinária, assim, de modo que sinto muita saudade desse tempo. Mas era principalmente uma época de respirar a liberdade que deve estar presente nos atos da ciência, né? Porque o meu professor era uma pessoa muito aberta, né? Tinha toda essa formação também americana, e ele me deixou completamente livre para a escolha do tema, sempre me orientando, né? No sentido assim, e eu passo também essa mesma postura para os meus alunos de hoje, para que eles tenham essa liberdade de escolher temas. Alguns, é lógico que a maioria, inclusive, eu acabo sugerindo, porque o aluno aparece um pouco mais imaturo, né? Mas sempre que ele toma a iniciativa eu deixo, né? E tinha uma expressão até que se usava muito na Inglaterra pelos técnicos, essa postura era permeada em toda a cadeia, né? Então os técnicos também, que era have a go, né? Faça uma tentativa daquela sua ideia, né? Então o professor Jones sempre teve essa postura, e um exemplo disso é que nós tínhamos investido bastante recurso na medição do dano no material, através de dezenas de testes. Eram testes muito complexos e muito microscópicos, né? E eu fiquei trabalhando nisso, e o professor Jones, a cada 2, 3 dias, ia no laboratório perguntando como estavam os testes, tal, e os testes não estavam indo bem, estava dando muito erro, erro de calibragem, os extensômetros colocados em posições erradas porque eles eram microscópicos, de modo que eu achei melhor parar todos aqueles testes e começar uma outra série que já estava planejada em outro laboratório, com outro equipamento, que eram os testes dinâmicos. E aí, eis que me aparece o professor Jones nessa sala, nesse outro laboratório, e me encontra fazendo outros testes, né? E ele assim, e os testes anteriores, o que aconteceu, tal? Nós investimos tanto naquilo. Eu disse, professor Jones, eu estava dando errado aqueles testes, tal, eu resolvi mudar um pouquinho, fazer esses testes agora e depois voltar para aqueles. E ele assim, que ótima ideia, quando algo está errado nada melhor do que parar e refletir, fazer outra coisa e depois voltar. Então, assim, tinha esse clima, né, que dava uma confiança muito grande, depositava também uma confiança na gente, e essa confiança até se estendeu na minha participação, ainda como estudante, mas representando o Impact Research Center da Universidade de Liverpool, que era onde eu estava, numa reunião europeia sobre um projeto de estruturas aeronáuticas. Então eu fui representando o Impact Center e fiquei muito orgulhoso disso, mas o professor Jones então assim percebeu um certo valor em mim, tinha muita confiança no meu trabalho. E também, ao contrário do que acontece em muitos casos, e também é uma coisa que eu repito com os meus estudantes, ele nunca me cobrou publicações, né? Ele sempre estava focando na pesquisa em si. Eu também tenho essa atitude com os meus alunos, de que o importante é fazer uma pesquisa boa, de boa qualidade e tal, e depois os artigos vão sair daí naturalmente. Isso é um exemplo assim bem com uma prática bastante clara para mim, que, por exemplo, eu tive agora um aluno do Irã que se graduou, fez o doutorado agora, que só estava com um artigo publicado, e agora é que ele está publicando mais 2 ou 3 da tese dele, mas nunca teve pressão nossa, para a publicação em si, embora seja hoje em dia uma regra dos cursos de pós-graduação, e eles acabam tendo que pelo menos submeter um artigo.
E aí, uma das coisas que o professor Jones propôs para mim, de um modo geral, era estudar falha em estruturas. E aí ele queria uma abordagem mais assim de mecânica dos sólidos, né, para estudar a falha. E eu comecei a estudar, e até registro aqui que eu, por minha iniciativa também, eu resolvi fazer um relatório mensal, né? Então eu trabalhava numa base mensal, eu ficava um mês redigindo, estudando um tema e redigindo um relatório. Aí foi onde eu pude primeiro aprender a redigir em inglês, depois redigir de modo técnico, né? E depois ter esse compromisso mensal. Então todo final de mês eu entregava para ele, para o professor Jones, um relatório. Ele era muito rápido, apesar de ser muito ocupado. Eu acho que teve uma vez ele viajou para o exterior cruzando o Atlântico ou indo para a China, o Japão. Eu não sei se foi 6 vezes no mês, mas era uma coisa assim, ele viajava todo dia, é muito intenso. Um professor de uma universidade inglesa, é muito intenso o trabalho deles, né? Então, mas ele no avião estava sempre corrigindo esses relatórios, retornando para mim, eu recorrigia. Então eu fui aprendendo a arte de escrever coisas técnicas, que é uma coisa que é muito difícil. Não é tão simples escrever artigos, não. Uma vez eu entrei na sala do professor Jones e saiu de lá um aluno com um artigo que eles estavam preparando, e esse aluno era inglês. Então ele não tinha problemas do uso da língua, né? Mas no entanto o artigo dele estava todo riscado, tanto quanto o meu, todo rabiscado pelo professor Jones, sugerindo mudanças. Então no começo eu achava que as mudanças que ele sugeria era por causa do meu inglês, mas na verdade não, era por causa de como escrever um artigo de modo objetivo, de modo científico e tal. E isso é uma coisa que se aprende assim nessa época, na época do doutorado. Depois é mais difícil disso acontecer, eu vejo. Então, assim, a redação de artigos é uma coisa bastante importante e faz parte da formação de doutorado. E aí ele sugeriu um tema assim, na área de mecânica de sólidos de falha. Eu fui estudando através desses relatórios mensais, cujo término marcava também uma pausa que eu tinha de 1 ou 2 dias, onde eu ficava imerso na biblioteca. A Universidade de Liverpool tinha uma biblioteca ótima e tinha também a possibilidade de pedir qualquer livro, qualquer artigo para a chamada British Library. E aí isso chegava em 1 ou 2 dias de qualquer lugar do mundo. Então era assim a possibilidade de usar isso e estar sempre envolvido com a literatura nova, era assim uma experiência marcante, né, da liberdade de pensamento que o ambiente todo proporcionava. Mas aí eu fui estudando a mecânica do dano, né, e inseri isso dentro de uma abordagem analítica para impacto de estruturas. Ao longo desse processo eu descobri algumas maneiras de medição de quantificação de deformação, que era importante para quantificar o dano. E aí eu também tive a necessidade de partir para análise numérica. Fiz alguns testes no Abacus com corpos de provas com entiles. Fiz testes nesses corpos de prova. Desse trabalho de simulação numérica e teórica também, surgiu meu primeiro artigo, que foi nada mais nada menos do que no Journal of Mechanics and Physics of Solids, talvez o jornal mais importante da nossa área, e eu acabei assim sendo bold, quer dizer, ter esse ímpeto, né, de submeter esse artigo num journal top, digamos assim, e foi aceito. E dali, assim, eu sempre tive bastante sucesso, digamos assim, na publicação de artigos. Esse artigo foi um dos artigos muito citados. Eu, da minha tese, tinha uns 7 ou 8 capítulos, eu gerei uns 6 artigos ou 7, mais ou menos cada capítulo deu um artigo. E eu já fui redigindo isso também pensando num livro. Na época eu achava interessante, sempre achei interessante escrever um livro. Esse livro, inclusive, está para
no momento está quase sendo terminado, que é um livro sobre impacto em estruturas, mas que levou quase que esses 30 anos aí, desde o meu doutorado até agora, que é lógico, eu não comecei desde que eu acabei, porque quando eu voltei ao Brasil, uma das preocupações minhas foi fazer esses tais artigos que eu me referi antes, então eu passei um tempo produzindo artigo e isso foi a abertura que eu tive para conseguir os projetos na FAPESP, no CNPq, no British Council, que me permitiram, tendo esse número de artigos, eu consegui os projetos. Os projetos, por sua vez, geraram mais artigos, orientações, etc. E consegui quebrar aquele que chama-se em inglês Catch-22, que é assim, essa armadilha que às vezes a gente fica preso, né, que não consegue publicar porque não tem projetos, e não tem projetos, e se não tem projetos não tem alunos, e se não tem projetos porque não tem dinheiro, e aí fica num círculo fechado. Mas eu consegui romper logo de início isso e consegui então formar o Laboratório de Impacto em Estruturas, que se tornou então o Grupo de Mecânica de Sólidos e Impacto em Estruturas, com a vinda do professor Carlos Alberto Nunes Dias, da Engenharia Naval, lá da Poli, para o nosso grupo, com a participação do professor João Batista, do professor Constantinos, e logo em seguida com a professora Larissa Driemeyer, que também tem ajudado desde então as atividades do grupo e se envolvido completamente. E mais recentemente com o professor Rafael Moura, que foi meu aluno de doutorado e agora é professor da USP também. Bom, a minha ida para o doutorado foi uma ida assim, um pouco conflituosa, tanto com a Universidade de São Paulo, porque o meu departamento, que era de engenharia mecânica na época, ele desejava formar, estabelecer melhor a pós-graduação, então ele tinha interesse que os professores e alunos fizessem um doutorado no próprio departamento, no próprio programa, né? E o que é aceitável, digamos, como estratégia, mas eu achava que eu até retornando com aquele título do professor Nelson Bach de PhD, era isso que eu estava procurando, então eu achava que eu devia fazer o doutorado fora, considerando também toda a experiência, né, de viver fora, a experiência da língua, a experiência de publicações que eu antevia. Então eu achava que definitivamente eu estava assim bem convencido da importância de fazer um doutorado no exterior. Isso era partilhado pela minha mulher também, então a gente não tinha nenhum motivo para ficar aqui, além do fato de possivelmente, por exemplo, não ter bolsa, né? Então, num primeiro ano, inclusive, nós nos inscrevemos para o processo de bolsa da CAPES e não conseguimos. Eu tinha o aceite da Universidade de Paris, de uma das universidades, École des Mines, para trabalhar com um projeto de produtos, que era as disciplinas ligadas ao professor Nelson Bach, que eu tinha feito, eu achava muito interessante, mas eu achei que... Mas não foi dado a bolsa, então não pudemos ir, esperamos mais um ano, e foi neste ano que eu resolvi, então, voltar a essa área de resistência dos materiais, mecânica dos sólidos, etc., e comecei a estudar impacto, propagação de ondas no livro do Karl Graf, Wave Motion in Elastic Solids. Comecei a estudar isso, elementos finitos também estudava, talvez no livro do Bath, e aí eu me inscrevi no ano seguinte para as provas de inglês, que era o TOEFL, e no pedido de bolsa CAPES. E aí eu, por alguns pontos, eu acho que 5 pontos eu passei com a nota mínima, mais esses 5 pontos, ou 1 ou 2 pontos, foi quase que eu não passei no teste de inglês, mas passei, com isso eu me candidatei à CAPES, e a CAPES então, e com a carta de aceite do professor Jones, me deu a bolsa para a gente poder ir para o exterior. Na época, a minha mulher ganhou uma bolsa menor porque ela estava indo
pasme, hoje em dia, né, mas como acompanhante do marido. E aí só depois de uns 2, 3 anos é que ela passou a ter a sua própria bolsa como pesquisadora, né, como doutoranda. Então, e que foi então, melhorou um pouquinho mais, mas nós passamos um trabalho assim bastante grande, dificuldades assim financeiras, porque era uma bolsa pequena e mais de um terço da bolsa a gente pagava de creche para nossa filha, e depois mais talvez não sei quanto de aluguel. Então assim era bastante complicado esse tempo todo que a gente ficou lá, financeiramente, né? E eu não tinha o meu salário da USP, porque a USP não me permitiu sair com salário, que era uma coisa até comum na época, mas não. Então a gente via muitos colegas brasileiros bem, porque tinham o salário das suas universidades, mas nós não. Mas mesmo assim a gente achou, né, que valeu muito a pena, porque a gente se apaixonou muito pela cidade de Liverpool, pelos ingleses, né, pelo carinho com que eles tratavam a nossa filha. Então era aprender as nuances da língua, do sotaque não britânico, do sotaque local, né? Que era de Liverpool, que era o Scouse, e que a nossa filha dominava muito bem. E a gente chegou depois a dificuldade da língua é tão grande que depois de alguns anos a gente pedia para o taxista ir para a nossa rua, que era Beckenham Avenue, e ele perguntava, where is it? I didn't understand, né? Coisas desse tipo, e só a nossa filha dizia a mesma coisa que a gente, né? Beckenham Avenue, mas o taxista entendia de primeiro, porque essas nuances, né, da língua não é fácil de captar. Mas então a gente se envolveu muito com esse ambiente, e esse era um diferencial, né? Talvez do ambiente que eu poderia ter encontrado aqui como um doutorando no Brasil, porque eu convivia com pesquisadores, né, foi lá que eu conheci a professora Dora Karagiozova da Bulgária, que fez dezenas não, mas talvez dezenas de artigos comigo, me visitou várias vezes aqui no Brasil. Conheci o professor Gerald Nurick, da África do Sul, e assim por diante, né? Então a gente encontrava aqueles nomes importantes nas conferências. Ir às conferências era muito mais simples. Fui à conferência em Londres, por exemplo, conheci o Papa dos Elementos Finitos, né? O professor Zinkiewicz, René Debost. Então eram nomes assim sagrados, e naquela visão assim, naquele complexo de vira-lata, digamos assim, né, que a gente tinha, ver essas pessoas ia quebrando esse complexo, né? Então assim, isso só se ganhava quando se estaria vivenciando essa atmosfera toda, né? Que fez parte desse meu doutorado e que talvez eu não encontraria aqui. Então essas coisas são além das ideias novas, né? Então essa liberdade de pensamento que eu já me referi é muito importante, e é essa liberdade de pensamento que quebra esse complexo de vira-lata que foi ainda facilitado muito mais da minha volta, porque em seguida da minha volta o governo começou a apoiar muito a pesquisa, né? A ciência, o CNPq cresceu, se reorganizou, então a facilidade de ir para o exterior era muito grande. Então eu voltei da Inglaterra, fui em 92 e voltei em 96, em julho de 96. Comecei a ter os meus primeiros contratos, digamos assim, projetos com o FAPESP, CNPq em 98, 99, né? E a partir do ano 2000 eu já estava com mais artigos assim na praça, digamos assim, e fui me estabelecendo. Então tinha facilidades. Eu tive também o apoio do British Council, onde eu fui várias vezes a Liverpool depois do meu doutorado. Aí já ia lá, já dava alguma palestra lá, porque eu também, como estudante, eu sugeria ao professor Jones que ele fizesse seminários, né? Então nós fizemos vários seminários
que eu ajudava a organizar, e para minha felicidade depois eu voltando lá eu era um dos que apresentava esses seminários, né? Então aí o Brasil estava crescendo muito e já se tinha muito assim essa ideia de ir ao exterior e ter um orgulho de ser brasileiro, né? Eu notava isso, que o Brasil era comentado pelas outras pessoas como sendo, vocês estão indo bem, digamos assim, né? A ciência está crescendo, apoia a pesquisa, apoia a engenharia, né? Então isso tudo assim, talvez na primeira década do século XXI, né? Até 2010, 2012, não sei, teve muito isso. Então isso nos tornava assim, dava muita satisfação e ia quebrando esse complexo. E isso repercute como? Repercute na coragem de se ter, na confiança de se ter o desenvolvimento de temas novos de pesquisa no Brasil e que eram feitos antes exclusivamente no exterior. Eu cito como exemplo um recente agora, que foi um estudo que a gente fez em colisão envolvendo estruturas de material composto com fibra de carbono, e que nos levou, assim, pela literatura que a gente consultou, vamos dizer, a fronteira do conhecimento em termos de simulação e experimentos, e que era uma coisa que antes era mais difícil de ser imaginada no Brasil, até porque para fazer os experimentos que nós fizemos precisavam vários equipamentos que nós fomos criando, né, literalmente projetando e construindo no nosso grupo, e outros comprando, é lógico também. Mas faz parte então desse processo. E aí eu faço um apanhado, assim, um pouco da minha visão, que é um tripé que a gente segue no nosso grupo, que é o da parte teórica de um problema, da parte numérica e da parte experimental. Então esse equilíbrio aí, ele faz parte de um processo, de uma espiral de projeto que é importante a gente preservar, às vezes com peso maior numa coisa ou noutra, mas é importante que nas pesquisas isso esteja presente, tanto a parte experimental, que é muito bem aceita pela indústria, né? E ela argumenta muito a favor da parte experimental, a parte numérica, que tem um domínio muito grande, e a parte teórica, que serve de base para todos esses desenvolvimentos, né? Mas tudo isso está ligado muito à parte de modelagem e de análise, e tem sido muito esquecida a parte de síntese, que aí eu voltaria lá ao professor Nelson Bach, nos seus projetos de produtos, que é criar novos produtos, criar novas, a partir de ideias novas, né? Criar novos serviços, criar novas tecnologias, né? E isso tem sido pouco resgatado na formação dos estudantes, porque a gente acaba dando uma formação muito analítica, muito voltada para essa teoria, alguma coisa já numérica e alguma coisa experimental. Então eu acho que é muito oportuno que o ensino da engenharia tenha também esse viés de síntese para que possa prover o desenvolvimento de novas ideias. Então, como eu trabalho na área de impacto em estruturas, é uma área propícia, né, para se prestar alguma consultoria, porque são fenômenos dinâmicos, são muito presentes no dia a dia, são fenômenos assim não lineares, exigem medidas de propriedades de material mais específicas, com a tecnologia, com equipamentos mais dedicados, né? Então, nós prestamos sim no nosso grupo consultorias para a mais recente que a gente prestou e que me faz lembrar agora é para a BMW da Alemanha, foi diretamente com o Munique, né, no Centro de Desenvolvimento de Research, Forschung, é um centro de pesquisa da Universidade da BMW na Alemanha, Forschungszentrum. E aí nós medimos, no caso para eles, propriedades de fricção entre a pele dos dummies, né, dos bonecos que são usados nas colisões dos veículos,
e as partes internas do veículo, medimos o atrito entre o para-choque, elementos estruturais externos do carro e as barreiras de impacto, para permitir então, conhecendo esses coeficientes de atrito dinâmico, eles poderem fazer uma previsão melhor do comportamento do carro e das dumes dentro do carro, um pouco mais parecido com a realidade. Então foi um projeto de 2, 3 anos aí que a gente fez, onde desenvolvemos equipamentos, desenvolvemos máquinas, etc. E assim como isso eu teria outros exemplos para dar, mas talvez a mais importante seria discutir um pouco essa relação entre empresa e universidade, que é uma relação sempre um pouco polêmica, né? E às vezes temerária em alguns sentidos, porque muitos desses projetos incluem recursos públicos e ao mesmo tempo questões de sigilo que a empresa exige, né, para que eles sejam realizados. Então algumas dessas pesquisas não podem ser publicadas, mas ao mesmo tempo foram desenvolvidas dentro de um ambiente público, né? E, portanto, pensaria-se que tudo que é público deve ser público, ou seja, deve ser de alcance de qualquer um. Esse é um problema assim contínuo, né? Eu me posiciono a favor dessas consultorias porque eu senti isso bastante no meu processo como professor, de que é possível passar muitas dessas experiências para a formação dos engenheiros. Então, os engenheiros eles são formados através de cursos, etc., que são dados por matemáticos, por físicos, por historiadores, mas também por engenheiros, né? Então, pessoas com formação em engenharia, praticando engenharia, também estão ensinando e formando engenheiros. E para ser um engenheiro e passar essa formação para um próximo, a pessoa tem que atuar no campo da engenharia e inclusive nessa da engenharia ligada à empresa. Então é importante inclusive que a universidade tenha professores em tempo parcial que estão na indústria e que vão lá dar as aulas e orientar alunos, etc. Então esse trajeto de conhecimento, esse fluxo de conhecimento entre as consultorias e a aula, a sala de aula ou o laboratório de pesquisa, ele é bastante importante para a formação daqueles que estão no grupo, para a formação dos estudantes, para a formação do professor também, e servem para o interesse da empresa, que mais à frente vai gerar um produto de qualidade melhor para a sociedade onde ela está atuando, né? E é também através desse conhecimento de engenharia, por exemplo, no caso de colisão de veículos, que um grupo como o nosso, né, pode se posicionar melhor em termos das normativas que o governo impõe para as montadoras, por exemplo, que elas têm que atender certos critérios. Inclusive, no caso do Brasil, esses critérios não são muito exigentes, né, em relação aos europeus, mas uma posição crítica de grupos como o nosso, de professores, como a gente tem na universidade, sobre vários temas, mas eu estou falando só como exemplo esse, pode permitir um alerta à sociedade. Então, a universidade tem o dever de fazer esses alertas, mas ela tem que estar, em alguns casos, ligada à empresa para que ela possa verificar que esses problemas estão presentes nessas empresas e que precisam ser resolvidos. Eu gostaria também de dar um certo destaque nessa fala ao papel do professor e ao ambiente universitário, né, que eu acho que deve ser preservado, né? Ele assim, eu como estudante eu participei de um ambiente que eu vejo que era um pouco mais efervescente na época, talvez pela mudança de regime político que nós vivíamos na época, né? Mas eu achava que era mais envolvente, né? E hoje em dia eu vejo que os alunos têm uma certa
potencial de participação, mas devido até a questões inclusive como, por exemplo, de arquitetura dos edifícios, da urbanização do ambiente da universidade, às vezes é difícil essa interação. Mas eu vejo que os estudantes têm achado um pouco uma certa fuga para isso, no sentido de formarem tanto essas empresas júniores, mas os grupos de trabalho que eles mesmos lideram, etc., e que eu vejo, pelo menos na Escola Politécnica, como sendo muito ativos, que são os ambientes ou os grupos de trabalho que trabalham com robôs, que trabalham com carro, que trabalham com aviões, que trabalham com foguetes. Então, assim, existia um espaço físico, inclusive, onde possam se reunir os alunos, e esse espaço ser um espaço, no caso de engenharia, que tenha essas frentes de trabalho todas que eu enumerei e outras a serem criadas, mas que também nesse espaço se permita a cultura, né, entrar. E em engenharia isso é muito premente, porque a formação cultural ela pode ajudar muito na maturidade do estudante e na percepção maior que ele tem, né, como no papel que ele tem que desempenhar na sociedade que o está financiando, né? Então, assim, esse intercâmbio entre cultura e tecnologia dentro de ambientes arquitetonicamente preparados para que eles possam estar interagindo é uma necessidade, e a gente não está conseguindo saber preencher esse espaço de modo adequado como gestores ou como professores numa universidade. Então, acho que isso é bastante importante, e os estudantes, pela força jovem que eles trazem, essa energia, né, eles acabam resolvendo esse problema através dessa formação desses grupos, mas que não tem, de certo modo, pouco apoio. Então, é importante isso. E um outro aspecto assim que poderia ser tratado e que eu acho muito complexo, que eu não transito muito bem, porque pela complexidade do tema, mas eu tenho algumas opiniões, é o desenvolvimento das coisas mais teóricas, né, em detrimento das aplicações numéricas e facilidades numéricas que a gente tem hoje. Então, poderia se argumentar, por exemplo, que desenvolver um programa de CAD hoje no Brasil seria muito difícil, quase que um suicídio econômico, né? Porque os programas de CAD são tão avançados no mundo e que a gente não tem condições de chegar nesse nível, né? Nós lá no nosso grupo desenvolvemos um programa de elementos finitos usando placas de processamento gráfico para aumentar a velocidade, etc. Mas quando comparado, por exemplo, a velocidade de processamento de um programa de elementos finitos comercial, o nosso ficou muito aquém, né? Porque existe uma tecnologia muito grande e impensável, né? Inimaginável nesses programas de elementos finitos, de CAD, né? De desenhos, etc., que o Brasil acaba estando muito longe, e por estar muito longe ele acaba estando completamente dependente. E para quebrar essa independência, então precisa-se dos fundamentos, né? E é aí que entra a formação dos alunos, a formação dos professores, e por fundamentos eu quero dizer análise tensorial, conceitos básicos, teoremas de plasticidade, leis constitutivas, etc., na área de mecânica dos sólidos, né, para que a gente possa desenvolver isso. Por outro lado, se a gente não tem esse interesse, porque estamos falando de alguma aplicação, ou porque estamos falando da síntese de alguma máquina, etc., por vários motivos, o ser um usuário desse processo também é válido, e muitas vezes o usuário ele pode experimentar a revelação de alguns fenômenos que ele, com métodos analíticos apenas, poderia não perceber.
Então eu tenho a ideia, por exemplo, em cursos de vibrações, de acompanhar os conceitos básicos com aplicações em elementos finitos, e noto que os alunos não precisam saber dos conceitos matemáticos por trás de elementos finitos para usar o programa, e tendo um professor para orientá-los a olhar os resultados desses programas e compará-los e cotejá-los contra os da teoria, também é uma técnica de ensino interessante. Então, existe esse conflito onde o quanto se deve aprender dos fundamentos e o quanto se deve também estar imbuído de ferramentas tecnológicas para o exercício da profissão da engenharia. Mas se a gente quer desenvolver tecnologias próprias, né, a gente tem que passar por essa fase de fundamentos, que envolve computação, que envolve matemática, que envolve física, que envolve materiais e etc.